Jânio Quadros era professor de ginásio no subúrbio, quando os eleitos do PCB foram cassados. Então ele se tornou prefeito, depois governador de São Paulo e finalmente presidente da República do Brasil. Após o governo de JK, com a ilusão de desenvolvimento e com vários problemas, como consequência dessa ilusão, o Brasil precisava de alguém para desfazer isso tudo. E esse alguém seria Jânio Quadros. Sua candidatura atraiu a burguesia e a classe média, devido às posições políticas conservadoras. Todo mundo sabia que ele não ameaçava com nenhum nacionalismo ou esquerdismo, porque ele tinha o apoio da UDN. Ganhava aplausos em seus apelos pela moralidade pública e em suas promessas de instaurar editoriais e varrer os corruptos. Jânio prometia ser um administrador moderno, e a vassoura era o símbolo da sua campanha. O povo daquela época, de 1960, rejeitavam os partidos políticos em geral. Jânio parecia perceber isso, porque ele não se apresentava como candidato político, mas apenas como candidato homem de bem, administrador, professor e cidadão indignado. Jânio se candidatou por um partido inexpressivo, sendo visto como o único que era honesto, mas não era bem assim. Ele montou um acordo aberto com a UDN. Assim, a UDN estava a caminho do Palácio do Planalto com a eleição de Jânio Quadros à presidência. Vencendo facilmente as eleições, ele teve 5,6 milhões de votos. A UDN conseguiu eleger 2 importantes governadores, Carlos Lacerda em Guanabara e Magalhães Pinto em Minas Gerais. Jânio Quadros tinha até um mote para sua campanha. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandaneira, fica cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil polarizado. Caraca, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Na presidência, Jânio fez um governo contraditório, conseguindo confundir e desagradar a todos. Em seguida, sem explicações, renunciou. Para controlar a inflação, Jânio propôs congelar os salários, cortou gastos públicos, tendo como resultado menos escolas e hospitais. O trigo e o petróleo perderam o subsídio. Assim, o preço do pão e da gasolina aumentaram 100%. O FMI gostou e elogiou as medidas de Jânio, prometendo emprestar dólares. Mas essas medidas irritavam a esquerda. Isso não interessava a Jânio, pois ele sempre se posicionou como anticomunista. Ele apreciava demonstrar um político personalista e independente. Os aliados, irritados com os atos de Jânio, lançaram a hipótese de que seu governo não era uma coisa séria, era um governo movido ao uísque. Jânio, talvez embriagado pela fama, queria ficar na história como o maior líder independente do terceiro mundo. Ele nem se deu ao trabalho de avaliar aquele clima de Guerra Fria. Dentro desse ideal de autonomia na política externa, reatou relações diplomáticas com a União Soviética e a China socialista. Ele não havia virado esquerdista. Era apenas uma aproximação comercial que interessava os empresários do Brasil. O problema foi quando resolveu condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, prestigiando Ernesto Che Guevara, companheiro de Fidel Castro, guerrilheiro comunista da Revolução de Cuba. Com isso, afetou os Estados Unidos. Jânio conseguiu o destaque no Jornal do Mundo inteiro, deixando a UDN insatisfeita. Para desviar críticas ou para se mostrar próximo das classes populares, Jânio proibiu a briga de galos, o uso de biquínis em concursos de Miss, corrida de cavalos no meio da semana e, de repente, depois de 7 meses de governo, ele renunciou. Ele renunciou ao mandato, alegando que forças terríveis tinham levado a isso. Os analistas têm explicações razoáveis. Na véspera da renúncia, Lacerda, rompido com Jânio, deu uma entrevista na TV, o acusando de estar preparando um golpe. E parece que ele estava falando a verdade.
Jânio anunciou a renúncia, esperando que o povo implorasse pela sua volta. Ele sabia que João Goulart era rejeitado pelos setores conservadores do empresariado e dos militares. Diante disso, ele apostava que militares, burgueses e políticos conservadores suplicariam para que se mantivesse no Estado. Então, ele poderia voltar, exigindo condições que seriam o fechamento do Congresso, a censura à imprensa e poderes especiais. Isso era exatamente o que Lacerda estava denunciando. Essa é a carta renúncia escrita por Jânio. Está escrito: no Congresso Nacional, nesta data, por esse instrumento deixado com o Ministro de Justiça, as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. Brasília, 25/8/61. Ele pegou todos de surpresa. O Congresso teve que aceitar sua decisão. Assumiu então a presidência provisória o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. E assim chega ao fim a vida política de Jânio Quadros.